Pujas. Parabéns, mamãe. Nós vamos agradecer por sua vida, Senhor. Muito obrigado pelas nossas mães e pelas mamães da nossa igreja. Que elas se sintam abençoadas, que elas se sintam lembradas, que elas se sintam alegres, que elas se sintam confiantes na missão de ensinarem seus filhos e suas filhas a serem bons servos da Tua palavra, bons cidadãos do reino de Deus, Senhor. Que elas sejam fortalecidas, que elas, Senhor Deus, se sintam neste momento difícil em que estão dentro de casa, um exemplo para seus filhos e suas filhas. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos passar os vídeos, mas antes eu vou lembrar aqui um pensamento muito interessante, um ditado judaico, dos judeus. Olhem que lindo esse ditado. Deus não pode estar em todos os lugares e por isso fez as mães. Lindo, não é? Mãe, um pedacinho de Deus dentro das nossas vidas. Vamos ver o trabalho que as crianças trouxeram, os adolescentes, para as mamães da igreja. O versículo que eu vou falar encontra-se em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Querida mamãe, estamos aqui hoje para dizer que te amamos muito e agradecemos por você ter nos ensinado tanto. Você nos ensinou a amar,
ser obediente, ser educado, ser estudiosa e amar Deus sobre todas as coisas. Muito obrigada por tudo. Te amamos. Senhor nosso Deus, o Pai, obrigado pelo Senhor ter feito todas as mães desse nosso planeta. Obrigado por a minha mãe estar aqui. Que você proteja todas as mães do mundo, que elas fiquem protegidas em seu lar. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por nossas mães, pelo que elas nos ensinam e pelo que elas nos ensinarão. Por causa delas que somos o que nós somos. E eu desejo para todas as mães o que eu desejo para minha mãe. Tudo de bom. Obrigada, Senhor, por elas serem inteligentes, protetoras, pacientes, compreensivas, amorosas e muitas outras coisas maravilhosas que nem elas. Mamães, muito obrigada e feliz Dia das Mães. Que Deus as abençoe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim.
por que, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 27, a partir do versículo 9 ao 10. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Faze-nos, Senhor, vasos de bênção. Vaso que leve, Senhor, a tua mensagem. Ó Deus, usa-nos, quebranta-nos, Pai. Enche-nos
Queremos ser usados por Ti, Jesus. Mas para isso precisamos, Senhor, do Teu perdão. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, Deus. Antes de qualquer coisa, Deus. Perdoa-nos, ajuda-nos. Somos falhos, somos pecadores. Eis-nos aqui, Senhor, para o Teu serviço, Senhor. Mas queremos, ó Pai, estar limpos, ó Pai. Com as nossas mãos limpas, ó Deus, com as nossas mentes limpas, ó Deus, para fazer o Teu serviço, ó Deus. Por isso suplicamos o Teu perdão. Suplicamos, Senhor, que Tu nos quebrante, ó Pai, que Tu venha nos refazer e venha nos encher do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, e nesse momento, ó Deus, em especial, ó Deus, ó Pai, que agora, Senhor, ouviremos a Tua palavra. Ó Deus, usa o Teu servo, o pastor da nossa igreja, ó Deus, para que possamos entender, ouvir e entender, Senhor, o recado que Tu tens para nós. Ó Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 9, versículos 33 a 37. Marcos 9, 33 a 37. Mas antes de lermos, eu estava aqui ouvindo com os irmãos o trabalho das crianças, dos adolescentes. Agradeço muito a todos aqueles que participaram na montagem desse trabalho. Foi lindo, maravilhoso, faz parte da história de cada um, faz parte da história da vida da nossa igreja. Eles estarão disponibilizados no nosso site em breve, para que você possa capturar e ter guardado esse material. E eu fiquei embargado aqui de choro. Eu falei, não tem condição de falar, pedi para passarem a palavra para o Eduardo. Mas nós temos que orar por alguns irmãos que estão sofrendo. E lembro aqui aos irmãos, o Isley, o sobrinho da Marinete, internado com Covid, lá em Campo Grande. A Vanessa, amiga da Lília, trabalha na empresa dela, internada com Covid. Nosso irmão Kleber, não é Covid, mas está em casa, sendo tratado. A nossa irmã Solange, mãe da Vanessa, internada com Covid, aqui no Hospital Cardoso Fontes. Nossa irmã Lúcia, que está em casa se recuperando, né, de um osso quebrado, húmero, difícil de tratar, sem movimentos totais, não é? Mas está se fortalecendo no Senhor. Nossa irmã Marisete precisa com urgência fazer um tratamento de diálise, não está conseguindo. Seu marido Ivair. Nossa irmã Divalda, mãe da Lucinda, que está em casa. Nosso querido Rosivaldo, marido da Marinete. O Diego, o filho da Shirlene. São muitos. Eu gostaria também de pedir oração pelo nosso irmãozinho Bruno, recém-convertido no Senhor, passando por muitas dificuldades, e no dia 12 de maio ele terá uma prova. E nós clamamos ao Senhor pela vida do nosso irmão, que o Senhor esteja protegendo, guardando, e que o Senhor faça maravilhas, porque Deus pode muito mais, muito além do que nós pedimos ou imaginamos, tá bom? Nós vamos orar. Senhor Deus Pai, alguns nomes foram trazidos aqui, colocados aos teus pés, porque sabemos que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, mas a tua vontade é boa, agradável, perfeita, está acima do que nós imaginamos ser o melhor. Nós pedimos consolo, conforto, nós pedimos cura, transformação, nós pedimos libertação. Esperamos no Senhor, confiamos em Ti e Te agradecemos. E agora vamos ler a Tua palavra, pedimos que o Senhor ilumine o que vamos ler para que compreendamos, pedimos que Tu estejas, Senhor Deus,
agindo através do pregador para que ele traga a tua mensagem. E saiamos, Senhor Deus, daqui alimentados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados queridos irmãos, então vamos lá. Marcos 9, 33 a 37. Marcos 9, 33 a 37. O maior no reino dos céus. Vamos ler juntos? Tendo eles partido para Cafarnaum, Jesus, discípulos, Cafarnaum, a base onde Jesus mais ficava, às margens do mar da Galileia, estando ele em casa, não é a casa dele, é a casa de alguém, mas ali era a sua base de trabalho, interrogou os discípulos, de que é que discorrias pelo caminho? O que vocês iam falando pelo caminho? O que vocês estavam conversando? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou o Pai. Amados queridos irmãos, olha que interessante, Jesus volta para a sua base, volta para Cafarnaum, chega num local onde ele se sente em casa, e aí ele questiona os discípulos: olha, quando nós estávamos vindo para Cafarnaum, vocês vinham discutindo, vocês vinham falando, vocês estavam falando sobre o quê? E eles não tiveram coragem de dizer ao Senhor que eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Quem é que poderia sentar à direita ou à esquerda de Jesus quando viesse o seu reino? Eles estavam envergonhados. Jesus sabia. Jesus conhecia aqueles corações. E aí Jesus faz algo maravilhoso. Ele diz assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus ensina a importância da humildade. Jesus ensina a importância de servir a Deus acima de todas as coisas. Jesus os colocou em seu lugar, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se humilhou e veio ao mundo morrer por nós. Pega uma criança no colo. Está aqui o texto. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomou-a nos braços, pegou no colo, irmãos. Jesus pegou uma criança no colo e disse: qualquer que receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Porque a criança é dependente, a criança é carente, a criança é frágil espiritualmente, e assim nós temos que olhar aquelas pessoas que não conhecem Jesus, levar o Evangelho com amor, com carinho, ao invés de ficarmos nos degladiando e pensando quem é o mais importante, quem é que vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem é mais rico. Eu estava com esse texto, conversando com a Selma no programa Café da Manhã. Sempre às 9 horas da manhã você está convidado a tomar café com o pastor, lermos a palavra de Deus, meditarmos, trabalho com as crianças, um momento de socialização da igreja. E a Selma me fez uma pergunta, e eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Ela falou assim: André, eu vou tentar, lógico, foi muito mais rápida a pergunta dela, mas eu vou tentar explicar melhor a pergunta. Jesus fez isso há 2000 anos atrás, onde as crianças eram educadas pelos pais e pelas mães, onde as crianças tinham respeito aos mais velhos, respeito aos idosos, onde as mães entendiam o que é ser mãe e as crianças entendiam o que é ser filho. Hoje o mundo está todo invertido. As famílias estão desestruturadas. Pais e mães vivem para os filhos, ao invés de entenderem que filhos são
presentes de Deus pertencem ao Senhor, nós temos a obrigação de educá-los, criá-los. Não há mais, por parte da grande parte das mães, educação aos filhos. As famílias desestruturadas, os filhos chegam desestruturados na escola, não respeitam o professor, não respeitam mais ninguém. A Selma me perguntou assim, se fosse hoje, Jesus pegaria uma criança no colo? As crianças hoje são conhecidas pela sua, não dos cristãos, mas do mundo, por serem irrequietas, por serem desobedientes, por serem mal criadas. E aí eu trouxe a figura para o dia de hoje e imaginei Jesus com uma criança no colo, desesperada, gritando, chorando, quero minha mãe, não quero ficar aqui, quero isso, quero aquilo, quero internet, quero isso. E Jesus com a criança no colo, querendo ensinar, e a criança mal educada, não respeitando. Que visão terrível da atualidade. Pena que as mães que aí estão não são como vocês que conhecem a palavra de Deus, verdadeiras mães no Senhor. Eu lembro da minha mãe com alegria, dos momentos difíceis que passamos sendo disciplinados por ela. Era dura, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu estava fazendo um programa com a Selma, eu faço um bonequinho que imita o vovô, e o bonequinho é desobediente, ele é irrequieto, ele perturba a professora Selma, e eu disse assim para ela, Selma, esse boneco é muito o reflexo de quem eu seria se não fosse a mãe que eu tenho, que me colocou no lugar. E eu estava pensando sobre o que a minha mãe me ensinou a tudo, a ser o que eu sou hoje. E eu achei algo muito interessante na internet, eu quero compartilhar com vocês, porque é engraçado, mas é real. Acredito que vocês passaram por vários desses ensinos que eu tive da minha mãe e que nos moldou como cidadãos do reino de Deus. Porque, segundo um texto judaico, uma mãe é capaz de ensinar mais do que 100 professores. Segundo Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, tudo aquilo que, ele dizia assim, tudo o que sou ou pretendo ser, devo a um anjo, devo à minha mãe. Mas pastor, e o pai? Sim, sem dúvida nenhuma, apesar da sociedade já ter jogado fora a figura do... O pai é essencial dentro de casa, a figura do pai, o respeito do pai. Mas lembra os irmãos, principalmente as irmãs, você mamãe, o texto aqui de Provérbio capítulo 10, versículo 1, ver se eu lembrei corretamente do texto, Provérbio 10, versículo 1, olha que interessante, isso mesmo. Provérbio de Salomão, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Como assim? Quer dizer que a criança que sabe se portar, sabe se comportar, traz alegria ao pai, mas aquele que é desobediente e requer traz a tristeza da mãe, porque era atribuído à mãe a obrigação da educação. A criança ficava até 12, 13 anos com a mãe, depois então ela ia com o pai, o homem, para trabalhar, e a menina continuava em casa, nos serviços de casa. Cabia a educação integralmente à mãe, o sustento, a orientação e a vida espiritual ao pai. Se a criança com problema, ou se um filho com problema entristece o pai, pode ter certeza, ele acaba, destrói a mãe. Viu, mãe? Viu, vó Elma? E eu lembrei muito de você. Coisas que a minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou a retidão. E dizia assim, eu te ajeito, nem que seja na pancada. E ela me ensinou a ser reto, com medo. A mãe me ensinou a lógica e a hierarquia. E ela dizia assim, porque eu digo que é assim, ponto final, quem manda aqui sou eu. Ela me ensinou
a aproveitar o tempo. Ela dizia assim: espera só até seu pai chegar em casa, você vai ver. A minha mãe me ensinou o raciocínio lógico. Se você cair, vai quebrar o pescoço. E eu ainda vou te dar uma surra. Interessante. Minha mãe me ensinou sobre a sabedoria da idade. Quando você tiver a minha idade, você vai entender. São coisas que aprendemos em casa com as nossas mães e ensinamos aos nossos filhos. E temos que ensinar. Minha mãe me ensinou religião. Melhor rezar para essa mancha sair do tapete, senão você vai apanhar. E desde pequeno nós orávamos. Minha mãe me ensinou determinação. Vai ficar aí sentado até comer tudo. Ensinamentos das mães. Preciosos para aqueles que receberam. Minha mãe me ensinou a ser objetivo. Eu te ajeito numa pancada só. Nem precisava falar de novo. Minha mãe me ensinou a ter gosto pelos estudos. Se eu for aí e não tiver terminado essa lição, você já viu. Minha mãe me ensinou os números. Vou contar até 10. Se não aparecer, você vai levar uma surra. Me ensinou matemática. Minha mãe me ensinou a sempre ouvir uma segunda opinião. Peça para o seu pai, não para mim. Obrigado, mamãe. Vamos lá, irmãos. O valor incomparável de uma mãe. Aquela criança que Jesus tomou nos braços e a usou como exemplo, ele era filho de alguém. Certamente a sua mãe estava por ali. E certamente a sua mãe se alegrou em o seu filho ser tomado nos braços do Senhor como exemplo. Se alegrou do comportamento do seu filho, porque ela foi uma mãe. Ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ser, mas também é a obrigação de doar-se incondicionalmente ao objeto do seu amor, o seu filho. Ser mãe é correr o risco para que o fruto do seu amor seja protegido e guardado do mal. A mãe ensina, intercede, protege, educa. Ser mãe é celebrar com os filhos as suas vitórias e chorar com eles as suas amargas tristezas. Ser mãe é solidificar uma casa, é lançar os fundamentos de uma sociedade, é construir os alicerces de uma nação. Estamos vivendo o que estamos vivendo pela falta de boas mães, mas que conhecem ao Senhor, que temem ao Senhor, mães que educam seus filhos. Ontem fui visitar minha mãe ontem, vovó Elma, lá no Grajaú, e passando pela Granja da Jacarepaguá, vi um grupo enorme de crianças no meio dos carros, próximo das pistas, soltando pipa, com pais, nenhum deles com máscara, nenhum deles se protegendo. E sempre que eu vejo isso, eu me pergunto, onde estão essas mães? Vemos jovens caminhando pelas ruas ao entardecer do sábado, domingo, bêbados. Casais, jovens casais, caminhando já no caminho da prostituição. Nós podemos ver visualmente. E eu me pergunto, onde estão essas mães? Nós temos exemplos maravilhosos de mães que são citados na palavra de Deus.
E hoje é muito mais um desabafo, uma conversa informal do que uma pregação. Para que você, mamãe, se sinta abençoada maravilhosamente por Deus, mas que você entenda o peso da sua presença e da sua educação dentro da sua casa, da sua família. Infelizmente, a sociedade moderna hoje obriga as mães a trabalharem. E elas têm uma dupla função: trabalharem fora e trabalharem muito dentro de casa. Eu me impressiono em ver como a Selma consegue conversar tanto com as minhas filhas, Ruth, Rebeca, Raquel. Não sei que tanto assunto é aquele que elas conseguem ter. As minhas conversas são rápidas, objetivas, diretas. E talvez elas achem até um pouco agressivas ou um pouco amorosas. Mas a mãe consegue ouvir, a mãe consegue falar. A mãe sempre tem assunto, a mãe sempre tem pergunta, a mãe sempre tem uma palavra que orienta, a mãe sempre tem uma palavra que conforta. A figura do pai é uma figura mais mediadora, repressiva. A mãe é participativa. E temos grandes destaques na palavra de Deus. Eu gostaria de rapidamente lembrar aos irmãos, temos tempo. O que mais nós temos hoje, no meio dessa pandemia, é tempo. E temos que usá-lo bem. Lembro de Joquebed. Lembro de uma das primeiras gincanas que eu participei na igreja aqui da freguesia. Eu lembro da Eliana, mãe da Elisa, Natália, perguntando assim: como é o nome da mãe de Moisés? Eu falei: Senhor misericórdia. Esqueci, Joquebed. Joquebed. O nome hebraico que significa Jeová é a sua glória. E nós vamos abrir Êxodo 2, versículos 1 a 4. Êxodo 2, versículos de 1 a 4. Êxodo 2, versículos de 1 a 4, que diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do livro. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Porque naquela época a ordem do faraó é matar todas as crianças dos hebreus que nasçam, todos os homens devem ser mortos, devem ser lançados no rio Nilo, ou devem ser mortos pela parteira, porque o povo hebreu crescia em número e os egípcios se sentiam ameaçados. A ordem é: matem os filhos dos hebreus, matem todos os meninos. Imagine Joquebed. Jeová é a sua glória. Quando nasce aquela criança, ela olha para aquela criança e viu que ele é formoso. Quem é a mãe que não acha que o filho é formoso? Até a coruja, quando olha os seus filhotinhos pelados e feios, diz: ele é lindo. Porque toda mãe acha o filho lindo, porque é seu filho. É fruto do seu ventre. Ela ama o seu filho. Um exemplo de amor, de ligação com o filho. Mas ela o esconde até quando pode, 3 meses, e aí já não há mais como esconder, porque a criança vai chorar, a criança chora, o seu grito é alto, seria ouvido pelos vizinhos, seria falado aos guardas, levariam, matariam. E o que fazer com o seu filho? Ela preparou o seu filho para as dificuldades da vida. Com carinho, prepara um berço de junco, coloca piche, calafeta para que não haja vazamento, infiltração de água, e coloca seu filho num local estratégico, perto de onde a princesa tomava banho com as suas auxiliares. E mais, irmãos, vou ousar dizer isso.
deixa a sua filha observando para saber o que aconteceria com seu irmão que ali foi colocado. Eu me perguntei, aonde ficou Joquebede enquanto Moisés estava ali naquele berço dentro d'água? E certamente essa mãe estava orando, clamando por Deus. E a sua filha ali eram os seus olhos para lhe dizer o que aconteceria. Imagina o sofrimento dessa mulher. O amor pelo filho, o prepará-lo para as dificuldades. Deus honrou essa mãe. Essa criança é tirada das águas pela princesa, que passa a amar essa criança. Ele dá o nome de Moisés, tirado das águas. E este homem vai ser o libertador do povo. Ele vai tirar o povo do Egito e o levar para a terra prometida. Ele é um arquetipo, ele nos mostra o que viria, Jesus Cristo, que livraria o seu povo da escravidão do pecado, ele levaria de volta ao Pai, à terra prometida, ao lar celestial, ao jardim de oração. Uma mãe, de nome Jeová, é a sua glória. Mas temos também outros exemplos, amados. Temos o exemplo de Ana. Ana. Sabem quem foi Ana? Ana foi mãe de quem? De Samuel. Perfeito. Ana é uma palavra hebraica que significa graciosa. E nós vamos lá para 1 Samuel 1, de 9 a 11. 1 Samuel 1, de 9 a 11. Ana era estéril, avançada em idade, era humilhada, queria muito um filho. 1 Samuel 1, de 9 a 11. Após terem comido e bebido em Siló, seu marido subia sempre com ela uma vez por ano para oferecer sacrifício, para falar com o Senhor. Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela entendia o poder de Deus, ela sabia que Deus poderia lhe dar um filho, ela clamou insistentemente ao Senhor, ela ora, amados irmãos, chorando e balbuciando com a boca, mas sem conseguir exprimir em palavras o que sentia no seu coração. Assim é uma mãe, assim é uma mãe. Quanto a Graciana orou ao Senhor pedindo o seu filho. Assim é uma mãe que ora, que clama, que sabe que filho é do Senhor. E ela prometeu a Deus o seu filho, ela fez um duplo voto, um voto de serviço de levita, de trabalhar, de servir ao Senhor como sacerdote, fez um voto de nazireu, de dedicação total a Deus, não cortar o seu cabelo ao longo da sua vida, e foi o maior profeta, sacerdote e juiz que o povo teve, por causa de uma mãe graciosa. Amados irmãos, mas nem todos os exemplos são tão alegres assim, ou tão festivos. Nós vamos ver o exemplo de uma mãe chamada Rispa, que é um nome hebraico que significa pedra quente. Vamos lá para 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, a partir do versículo 9. 2 Samuel 21, a partir do versículo 9, que diz assim:
Bom, deixe-me explicar o contexto. Saul, primeiro rei, matou os gibeonitas, contrariando uma aliança que foi feita com Josué quando eles caminhavam para a terra prometida, de que nenhum deles seria morto. Trabalhariam como rachadores de lenha, apanhadores de água, porque eles enganaram a Josué, que não consultou ao Senhor. E Saul resolve matar esses gibeonitas. E depois da morte de Saul, Davi assumindo o trono, há um período enorme de seca, ele ora e Deus lhe diz assim: Josué quebrou aliança com os gibeonitas. E Davi vai até aos gibeonitas e pergunta o que fazer para que fossem perdoados. E o líder diz assim: quero que os filhos de Saul sejam mortos. Mortos, porque ele matou os nossos filhos. Olhem que interessante. Segundo Samuel 21, a partir do versículo 9. E Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte. Perante o Senhor caíram os 7 juntamente, 7 filhos de Saul. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada, em abril. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, uma pedra, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, até outubro, de abril a outubro. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, do cadáver de seus filhos, de dia, e nem os animais do campo, de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, e continua o texto, e os ossos também dos filhos de Rispa, e os enterrou. Trágico, né, irmão? Trágico. A vida dessa mãe, como de muitas mães que sofrem pelos seus filhos. Rispa era uma princesa, filha do rei. Ela suportou a humilhação por causa dos seus filhos. De abril a outubro, morou ao relento, protegendo os restos mortais de seus filhos. Porque Davi não sabia, o rei não sabia o que tinha acontecido. Ele entregou os filhos de Saul, 7 filhos de Saul, aos gibeonitas, que os enforcaram e os deixaram dependurados. E a palavra de Deus, lá a ordem de Deus em Deuteronômio 21, 22 e 23, é que eles não poderiam ficar expostos. Significaria que eles eram malditos ao Senhor. E seus filhos não eram malditos ao Senhor. Eles estavam sendo punidos pelo erro do seu pai, Saul. Ela não aceitou que dissessem que seus filhos eram malditos, e ela ficou 7 meses ao relento, sofrendo com o frio, com o calor, com a chuva, com a insolação, pelo nome dos seus filhos. Davi soube. Ela foi incansável. Davi soube. Lutou pela honra dos filhos, pelo cumprimento das leis de Deus. O rei Davi soube. Resgatou os corpos desses jovens, 3 filhos de Rispa, e os sepultou adequadamente. Pedra quente. Uma mulher que não desistiu dos seus filhos, não desistiu da honra dos seus filhos, abriu mão de tudo. Princesa, vivia bem para ficar ao relento por causa dos seus filhos. Precisamos de mães assim. E por último, irmãos, eu gostaria de lembrar uma outra mãe abençoada, de nome Eunice, que do grego quer dizer que alcança a vitória, que vence sempre. Eunice era mãe de quê? Vocês lembram? Isso, Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1.
versículo 5. Carta de Paulo a um jovem pastor, Timóteo, a quem ele considerava um filho espiritual, que estava à frente de uma igreja, e Paulo buscava orientá-lo no comportamento como pastor à frente daquela igreja. E ele diz assim, olha que lindo. Pela recordação, olha a partir do versículo 4, põe o 4 para nós, por favor, isso. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que em ti também. E depois nós vamos para o capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado significa equipado. Eunice, que significa em grego que alcança a vitória, que vence sempre, educou seu filho nas palavras do Senhor. E Paulo dizia com alegria que se lembrava dela como mãe de Timóteo, que demonstrava integralmente o conhecimento da palavra de Deus. Uma mãe que se preocupou com o ensino da palavra de Deus ao seu filho. E resultado, ele veio a ser um grande cooperador do apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo. Porque uma mãe se preocupou em ensinar a palavra de Deus, se preocupou em ensinar do amor de Deus, se preocupou em apresentar Jesus Cristo ao seu filho, desde pequenininho. Isso é mãe. Isso é mãe. Estão cheios de mulheres por aí que geram filhos, abandonam seus filhos, filhos que são gerados sem amor, em acidente, em prazeres momentâneos, em pecado, largados, abandonados, deformados, alguns alcançando até cargos de autoridade e deformam aqueles a quem tem poder, porque não foram educados, não foram instruídos, não foram orientados, porque faltou uma mãe. Faltou uma mãe. Faltou alguém que se preocupasse em ensiná-los, desde pequenos, a serem servos de Deus, a serem bons cidadãos, a viverem para a glória e honra de Deus, aonde estiverem. E estão aí exemplos de mães maravilhosas. Joquebede, mãe de Moisés, que significa, Joquebede em hebraico, Jeová é a sua glória. Ana, que em hebraico significa graciosa, mãe de Samuel. Rispa, que em hebraico significa pedra quente, mãe de 3 filhos que foram enforcados pelos erros do pai. E Eunice, mãe de Timóteo, Eunice em grego, que alcança a vitória, porque uma mãe alcança a vitória pela vida do seu filho. Ela se sente vitoriosa. E ela pode dizer que valeu a pena. E lembrando aqui do texto, mais uma vez, de Provérbio 10, versículo 1. Provérbio 10, versículo 1. Diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato
é a tristeza da sua mãe. Querida mamãe, coitado da Rosa, da dona Selma. Talvez nesse momento você diga assim, mas pastor, eu não conheci o Senhor. Pastor, eu não tinha temor a Deus. Eu não conhecia esse amor de Deus. Não consegui passar amor, mas não passei o amor de Deus. E agora? Meu filho sofre. Mãe é mãe. Mãe sempre será mãe. Enquanto o seu filho for vivo, enquanto você for viva, enquanto sua filha for viva, você será mãe. E você continuará como rispa, lutando pela vida do seu filho. Lutando pelo respeito ao seu filho. Lutando pela honra do seu filho. Não desista. Não abandone. Não esqueça. É seu filho. É um presente de Deus para a sua vida. É um ministério que você não pode abandonar. Seja mãe. Seja uma boa mãe. Seja uma boa mãe cristã. Testemunhe ao seu filho a salvação, a palavra de Deus, independente da idade que ele tem. Continue sendo mãe. O Brasil precisa de boas mães. Estamos sendo liderados, não estou falando de A nem B, mas estamos sendo liderados por muitas pessoas que não tiveram educação. Mas você tem a oportunidade de ser uma boa mãe para o seu filho. Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esses exemplos maravilhosos de mãe, que se preocupam, que oram, que caminham, que se alegram com as vitórias, que se entristecem com as dificuldades dos seus filhos. Mãe, é um projeto especial teu, Senhor. E nós te agradecemos por cada uma delas, por cada obra-prima que o Senhor nos concedeu, por cada mãe, que realmente é mãe de seus filhos. Que nas dificuldades que elas vivem, Senhor Deus, elas se sintam fortes no Senhor. Que elas não desanimem. Que elas continuem olhando para os seus filhos com amor. E orando por eles. Muito obrigado, Senhor Deus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, em especial sobre cada mãe, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Louvemos a Deus. Irmãos, eu peço que após a canção vocês permaneçam, porque teremos o vídeo da OMP em homenagem para as mães, ok? Pai nosso do céu, santo é teu nome, teu reino buscamos,
tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino Pai nosso do céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é dos céus. Teu reino vem na terra como é dos céus. Teu reino Teu reino vem, 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 teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Na terra como no céu, teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Eclesiastes 31:10. Essa é você, mãe! Você é a mulher virtuosa a quem eu sempre admirei. É o exemplo de força e determinação que eu tive. A mulher que nunca cessou de orar por mim. O tempo passa e só me faz enxergar que o seu colo é um dos meus lugares favoritos, que o seu olhar é cheio de carinho e que o seu cuidado é um dos maiores presentes de Deus na minha vida. Hoje, eu quero agradecer pela mulher cheia do Espírito Santo que você é, por tudo que você fez e por todas as noites que passou orando por mim. Eu te amo. São palavras tão pequenas para expressar o que eu sinto por você.
Mas eu quero que você saiba que eu sou imensamente grato a Deus por sua vida, por ter sido aquele colo que muitas vezes eu precisei, por ter enxugado as minhas lágrimas, por ter escutado os meus problemas e resolvido a maioria deles. Obrigado por me ensinar na palavra de Deus e por meio da sua vida mostrar o amor dele por mim. Mãe, você merece um calendário inteirinho, mas hoje em especial é o seu dia. E essa simples homenagem é para dizer o quanto eu te amo e o quanto eu te respeito. E que em minha vida, como diz no versículo, seu valor excede não só aos rubis, mas a todas as pedras mais preciosas deste mundo. Enfim, eu te amo, mãe! Isso. Então, é isso aí, mamãe. Parabéns, Deus te abençoe. Já estamos alimentados espiritualmente, agradecidos a Deus. E agora nós vamos nos preparando, vamos para casa, vamos para nossa casa. E aí convidamos você amanhã, 9 horas da manhã, para tomar um café com o pastor. Deus abençoe. Não coloquei a mão na máscara. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço. Parabéns, mamãe.